A paz do Senhor para todos aqueles que estão compartilhando conosco desses momentos. Paz do Senhor para todos os nossos amigos, irmãos, vizinhos, para todos aqueles que buscam a presença de Deus para as suas vidas. Que nós possamos neste momento estar sendo fortalecidos na palavra do Senhor. Estamos aqui para buscar na palavra de Deus o conhecimento de Deus, para saber o quão grande é o amor de Deus, porque através da leitura da Bíblia nós percebemos quão grande é Deus, quão grande é o seu amor, quão grande é o poder que Deus, o nosso Deus, tem em suas mãos. Que nós possamos nesta leitura, nesses louvores, nessas orações, ter um pouco mais da dimensão de Deus, do amor de Deus, que nós possamos abrir o nosso coração para o nosso grandioso Deus. Pai amado, nesta manhã, venha, Senhor, nos ajudar a entender a Tua palavra, venha nos ajudar a entender tudo o que acontece em nossas vidas, o que acontece em nossa volta, o porquê de tudo, Senhor, que acontece em nossas vidas, que nós possamos também compreender e entender o cuidado do Senhor por nós, que nós possamos entender o Teu amor, Senhor, o amor que o Senhor dispensa por nós, que nós possamos entender misericórdia, amor e perdão e graça em nossas vidas. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, ouve as nossas orações, meu Deus, dá-nos, ó Deus, a resposta que nós buscamos nesta manhã, ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas, ó Deus, para que possamos ter um dia abençoado, feliz, fortalecido, ó Deus, na Tua presença. Esse é o nosso desejo, é o desejo do coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido,
pois me dá forças pra viver. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco nesta manhã, que todos nós tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor e que nós, como crentes em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o unigênito de Deus, possamos cada vez mais confiar no Senhor. Lá em Deuteronômios 31:6, a palavra nos fala assim: esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. A palavra do Senhor é clara, ela nos mostra que nós temos vários inimigos, várias dificuldades, mas sempre o Senhor vai estar conosco, vai estar nos motivando, vai nos estar capacitando e que nós tenhamos ânimo, nós possamos nos esforçar diante das dificuldades. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. O texto da palavra do Senhor está lá em 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo 4, estarei lendo o 9 e o 10. Fala assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs e todos aqueles que nos ouvem, a história do personagem Jabes, ela é muito conhecida, principalmente entre muitas pessoas ou personagens que escrevem livros.
muitos livros já foram escritos sobre essa curta biografia de Jabes. Apesar de ser curta, apesar de ser pequena, ela é uma das biografias mais notáveis. E é interessante que muitas pessoas lutam com a história de sua vida. Muitos lutam com seus problemas, com o passado, ou muitas vezes que não consegue se desvencilhar ou de um mau hábito, ou de um vício, né? Um trauma, uma ferida de infância. Muitos lutam com lembrança de acidentes que talvez tenham deixado marcas ou sequelas irreversíveis. Muitos sofrem ou lutam com perdas, às vezes fatais, e a humanidade caminha assim. E muitos estão presos ao passado. A história de vida de cada um é uma história singular. E as lutas, as dificuldades que cada um enfrenta fazem parte do nosso passado e muitas vezes elas têm a capacidade de influenciar o nosso hoje e atrapalhar o nosso amanhã. Muitas pessoas gostariam de reescrever a história de sua vida, já que nós só vivemos uma única vez. E a gente avaliando, muitas vezes seria bom se numa primeira existência pudéssemos treinar, ensaiar, nós pudéssemos praticar e então numa segunda vida, vamos falar assim, nós pudéssemos viver de verdade, não lançando mão desse aprendizado, e a gente pudesse sermos pessoas melhores, pessoas que não errariam tanto ou não enfrentariam tantas dificuldades. Mas infelizmente ou felizmente isso não é possível, porque a Bíblia fala lá em Romanos 9:27 que ao homem está ordenado a morrer uma vez só, e depois disso ele deve enfrentar o juízo. Então nós não temos essa oportunidade, esse mundo de reencarnar, de aprender, não existe. Nós vivemos uma vez só e nós temos que viver com sabedoria nesse mundo, sabendo que aquilo que passou, por mais traumático que seja, ele já passou, ele está no passado. E com essa bibliografia de Jabes, apesar de ser pequena, mostra que independentemente do passado, é possível um redirecionamento do futuro. E isso nos é mostrado nesses 2 versículos. E é interessante que na cultura do povo judeu, do povo antigo, do povo judeu, o nome de uma pessoa que geralmente era dado lá a partir de um acontecimento, uma circunstância relacionada ao seu nascimento, esse nome acabava determinando muitas vezes o seu caráter e também a sua biografia. É um costume para nós hoje em dia um tanto incompreensível, e talvez só na eternidade a gente vai conseguir entender como que acontecia isso, né? Mas era um fato. Se nós olharmos para a história anterior a Jabes, nós podemos lembrar de Jacó, cujo caráter inicialmente estava refletido em seu próprio nome, porque Jacó significa enganador ou usurpador. E é interessante que antes de morrer, ele fala profeticamente do futuro de cada um dos seus filhos. E esse futuro estava, de certa forma, atrelado ao significado do nome de cada um deles. Isso está lá em Gênesis 49. A mãe de Jabes, ela lhe deu um nome muito, muito pesado. E ela fala: pois com muitas dores o dei à luz. Com muitas dores o dei à luz. É um nome que talvez Jabes tenha sofrido algum preconceito, ou vamos falar assim, algum bullying na infância por causa do seu próprio nome, ou talvez até muitas pessoas o tratassem com desgosto ou com desprezo. Porque com muitas dores eu
o dei à luz. Mas é interessante que ele não se entregou a esse fatalismo. E o versículo fala que ele orou a Deus para que a sua história fosse escrita fora desse contexto de dor e também de sofrimento. E a gente vê a ação maravilhosa de Deus. Como é maravilhoso ler, então, no versículo seguinte, que Deus ouviu a sua oração e lhe deu uma vida e uma história diferentes do seu nome. É uma história que talvez para muitos daqueles do seu tempo era inesperada, porque o nome dele carregava uma situação desagradável. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa situação, nós, em todos os momentos, nós devemos ter certeza, nós devemos ter convicção de que Deus também, Ele pode nos dar outro rumo. Se a gente tem andado desorientado, se a gente tem andado, muitas vezes, vivendo em circunstâncias dos traumas do passado, em coisas que aconteceram ou que fizemos e que muitas vezes nos trazem consequências danosas até hoje, nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos pedir a sua ajuda, como fez Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel e ele pede a bênção, ele pede que as suas fronteiras sejam grandes, sejam alargados. Ele pede que a mão do Senhor esteja sempre preservando ele do mal, que não de modo nenhum lhe venha aflição, e Deus não lhe nega esse pedido. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem o seu passado perdoado. Como fala lá em 2 Coríntios, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. A nossa história é uma história nova. O passado não pode nos escravizar mais. Nós devemos sim aprender com o passado. Nós podemos aprender com o passado. Mas nós temos que ter ciência, ter consciência que nós já estamos em Cristo. As coisas antigas já passaram. Deus pode mudar a nossa vida hoje. E Ele tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas ao longo da história. Todos aqueles que vêm até Ele, Deus de maneira nenhuma não tem desamparado. Deus tem nos dado capacidade, porque Deus é o que vai conosco. A Bíblia, como nós lemos lá em Deuteronômio 31:6, fala que Ele não te deixará nem te desamparará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa convicção, essa certeza e esse aprendizado diário ao seu lado. Olhemos para o futuro. E o futuro pertence ao Senhor e a nossa vida pertence ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a nossa oração. As preces com fé enternecem seu coração. Ele ouve os clamores e não nega
seus favores, Deus nos ama e nos dá o que é melhor. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida.